Saudações a todos, sejam bem-vindos ao Palavra Diária. É uma alegria ter você aqui com a gente. Hoje vamos conversar sobre a Arca da Aliança, também chamada de Arca do Concerto. Essa é uma pergunta interessante, não é? A gente ouve falar tanto sobre ela. É um dos objetos mais misteriosos e, sem dúvida, mais sagrados de toda a Bíblia. Mas o que ela era de verdade? Qual era o propósito dela? E o mais importante, o que tudo isso significa para nós hoje? Vamos mergulhar juntos nessa história que é simplesmente incrível. Olha só o nosso caminho de hoje. Primeiro, vamos entender o projeto divino da arca, como ela foi pensada. Depois, vamos descobrir os tesouros que ela guardava lá dentro. Em seguida, a gente viaja pela história de Israel para ver a arca em ação. E por fim, vamos ver como tudo, absolutamente tudo, aponta de uma forma maravilhosa para o Senhor Jesus Cristo. Então, vamos lá. Vamos começar pelo começo, entendendo o que era de fato essa peça tão especial. A primeira pergunta é: o que era a Arca da Aliança? E a resposta é: era muito, mas muito mais do que uma caixa bonita. Ela era o sinal visível da presença do próprio Deus morando ali, no meio do seu povo. Pensa nisso. Era o coração do tabernáculo. Ficava guardada no lugar mais sagrado de todos, o Santo dos Santos. Ela representava a aliança, a promessa, a comunhão entre Deus e a nação de Israel. E Deus se importa com os detalhes, viu? O projeto da arca foi entregue diretamente por ele a Moisés. As medidas eram exatas, mais ou menos 1,10 m de comprimento por 66 centímetros de largura e altura. Feita de madeira de acácia, uma madeira super resistente e totalmente coberta de ouro puro, por dentro e por fora. Nada ali era por acaso. E tinha mais, ao redor dela, uma coroa de ouro, um símbolo claro do reinado, da soberania de Deus. A tampa dela era especialíssima, conhecida como propiciatório. Era ali o lugar da expiação, onde o sangue era aspergido uma vez por ano. E sobre essa tampa, 2 querubins, anjos feitos de ouro puro, com as asas estendidas, guardando aquele lugar santo, uma imagem da adoração e da santidade do trono de Deus. Isso não é invenção nossa, não. Está tudo descrito na Palavra de Deus. Lá no livro de Êxodo, a gente lê o relato de como Bezalel, um homem cheio do Espírito de Deus, construiu tudo com perfeição, seguindo tintim por tintim a ordem do Senhor. Certo. Agora que a gente já imaginou como a arca era por fora, toda em ouro, magnífica, fica a pergunta: o que é que tinha dentro dela? Ah, isso é fascinante demais. Os itens dentro da arca e seus significados eram 3, e cada um contava uma parte importante da história. Primeiro, as tábuas da lei, os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, a base da aliança dele com o povo. Depois, um potinho com o maná, aquele pão que caiu do céu para que nunca se esquecessem da provisão fiel de Deus no deserto. E por fim, a vara de Arão, aquela que floresceu, um sinal claro da autoridade do sacerdote que Deus havia escolhido. Cada item era um testemunho poderoso. É muito importante a gente entender que a arca não era um objeto de museu para ficar parado, intocado. Pelo contrário, ela era ativa, ela estava no centro da vida de Israel e participou de momentos, decisivos na história. A arca na história de Israel é marcada por milagres. A gente vê a arca e a travessia do Jordão. Quando os sacerdotes pisaram na água, o rio se abriu. Em a arca e a conquista de Jericó, o povo marchou com ela e aquelas muralhas gigantes simplesmente vieram abaixo. E até mesmo em a captura da arca pelos filisteus, quando ela foi levada, a presença sagrada dela trouxe juízo sobre os inimigos, mostrando que com a santidade de Deus não se brinca. Mas existe um episódio que nos ensina uma lição muito, muito séria sobre a santidade de Deus. É o incidente de Uzá. Estavam transportando a arca para Jerusalém e, no momento, os bois que puxavam o carro tropeçaram. A arca balançou e Uzá, na melhor das intenções para ajudar, estendeu a mão e tocou na arca. A consequência foi imediata e foi severa. A palavra nos conta que a ira do Senhor se acendeu e Uzá morreu ali, na hora. Isso pode soar até duro demais para a gente, né? Mas revela uma verdade que a gente não pode esquecer sobre quem Deus é. A lição aqui é muito profunda. A morte de Uzá reforça de um jeito que a gente nunca mais esquece a santidade de Deus.
Mostra que o que Deus quer não são só boas intenções, mas obediência total às suas instruções. Ensina que o que é sagrado precisa ser tratado com a máxima reverência. A ordem de Deus era clara. A arca só podia ser carregada pelos levitas usando as varas, sem que ninguém jamais tocasse nela. Para se aproximar de Deus, é preciso seguir o caminho que Ele mesmo estabeleceu. E é exatamente isso que nos leva ao ponto mais alto da nossa conversa. Porque a arca, com toda a sua glória, todo o seu mistério, ela era, na verdade, uma sombra, uma figura que apontava para uma realidade muito, muito maior. A relação entre a Arca da Aliança e Jesus Cristo é perfeita. Pensa comigo, a arca era o lugar da presença de Deus. Jesus é o próprio Deus que veio morar entre nós. A arca guardava a lei. Jesus não só cumpriu toda a lei, como nos trouxe a graça. A arca tinha um maná. Jesus disse, eu sou o pão da vida. A arca continha a vara de Arão, o sacerdote. Jesus é o nosso sumo sacerdote eterno. O Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, confirma isso de um jeito lindo. Quando diz que ele habitou entre nós, a palavra original significa literalmente armou sua tenda, tabernaculou. Do mesmo jeito que a glória de Deus encheu o lugar onde a arca estava, a glória de Deus se manifestou de forma completa em Jesus. E as tábuas da lei lá dentro da arca? Olha o que o Evangelho de João, capítulo 1, verso 17 nos explica. A lei veio por Moisés. Ela mostrou o padrão de santidade de Deus, mas ela não podia salvar ninguém. Mas a graça e a verdade, essas vieram por meio de Jesus Cristo, que é o cumprimento perfeito da lei. E o maná? Jesus mesmo fez a ligação. No Evangelho de João, capítulo 6, verso 35, ele diz claramente, eu sou o pão da vida. O maná sustentou o povo no deserto por um tempo, mas era um alimento que perecia. Jesus nos oferece o sustento espiritual, a vida eterna. E por último, a vara de Arão, que representava o sacerdócio escolhido por Deus. A carta aos Hebreus, capítulo 4, versos 14 ao 16, nos mostra algo muito superior. Nosso grande sumo sacerdote é Jesus, perfeito, eterno, que não só intercede por nós, mas nos deu acesso direto ao trono da graça de Deus. Então, para a gente resumir, a Arca da Aliança foi um símbolo poderoso de como Deus sempre desejou estar perto do seu povo. Ela mostrava a santidade dele e a importância da gente obedecer aos seus mandamentos. Os itens que estavam dentro dela representavam os vários aspectos da aliança de Deus com Israel e todos eles apontavam para a revelação perfeita, completa, de Deus em Jesus Cristo. Conhecemos assim a Arca da Aliança, a Arca do Concerto. É interessante demais esse assunto. Convidamos, se inscreva no canal, compartilhe essa mensagem com teus amigos e vamos firmes na leitura da Bíblia Sagrada. Deus abençoe grandemente a todos.